passando aqui, né? As pessoas confundem, especialmente, Igor, no Brasil, que saber coisas de cor, ter boa memória ou usar palavras sofisticadas, esse que a gente chama de cultura bacharelesca, era um treinamento histórico para diferenciação social. Ou seja, eu aprendo a dizer palavras que ninguém usa. Isso está muito marcante até hoje no direito. Ao invés de dizer aluguel, como todos dizem, eu vou dizer, ao fazer o contrato, aluguer, que é século XVII. Eu vou usar uma palavra que ninguém mais usa para mostrar a diferenciação. A etiqueta e a gramática são elementos de diferenciação. Não servem para comunicação. Em geral, a etiqueta atrapalha a sociabilidade, a gramática atrapalha a comunicação. Então, servem para saber quem é quem, título que tanto o Renato Giannini Ribeiro na Etiqueta do Antigo Regime como o Norberto Elias na Sociedade de Corte tratam bastante dessa questão. Eu tenho que pensar que, claro que você citou, por exemplo, um historiador como Eduardo, que o historiador lida muito com o fato. É capaz de você ouvir uma aula de um sociólogo ou de um filósofo sem nenhum fato concreto, apenas com conceito. O historiador não consegue passar muito tempo sem botar uma âncora no fato. Mas esse conhecimento não é sinal de inteligência. Para mim, a inteligência é a criação, a inteligência é a análise, a comparação, é aproximar coisas, é reinventar, é questionar paradigmas. E há muitas inteligências. Há uma profunda inteligência na dona de casa com um orçamento apertado que tem que decidir o menu diário da casa. E provavelmente o doutor em economia, especialista em Adam Smith pela USP, não conseguiria, porque é muito fácil gerir orçamento ilimitado, né? Tipo orçamento militar dos Estados Unidos. É muito fácil gerir, mas gerir aquele orçamento apertado e ainda fazer uma coisa de qualidade é muito difícil. Esse é um tipo de inteligência. Hoje nós falamos de inteligência emocional, temos uma inteligência sinestésica, de movimento, temos uma inteligência de relações, temos uma inteligência até sobre o meio ambiente. Mas as inteligências são variadas. Mas o que elas têm em comum? Capacidade de usar dados para soluções de vida. No Brasil, a inteligência tem a ver com uma questão de memória, erudição, do velho modelo do bacharel que ia a Coimbra, não tinha curso superior no Brasil até o século XIX, vai a Coimbra, aprende a falar data vênia e quando volta para Ouro Preto, a antiga Vila Rica, quando volta para a capital, a partir do século XVIII, Rio de Janeiro, passa a dizer as palavras que marcam, aquilo que Maquiavel debocha na obra Mandrágora, que um médico vai ver se o outro é médico através do latim. Se ele dominar bem o latim, ele será um bom médico. Na verdade, o latim era uma língua universitária, mas é uma maneira de eu dizer se você pertence ao meu grupo. Hoje, ao invés dessa erudição, o reconhecimento social se dá assim. Interessante, eu comprei em Aspen uma parecida. Vou dizer, a mamãe esquiava em Aspen. Então, eu já sei que a sua família tem tradição, você não é alguém que chegou há pouco ao mundo do dinheiro, eu posso confiar mais em você. Então eu vou fazer relações a partir dessa network. E essa network faz com que seja mais importante a identidade social do que, por exemplo, a competência profissional. É verdade. Isso tem acontecido faz tempo ou você acha que as redes sociais aumentam esse efeito? Ressentimento, há revistas, como a gente chama aqueles que chegam ao jogo social e querem atropelar. É o caso, por exemplo, da obra O Satyricon Atribuída. Petrônio, uma revista, Trimalcião, dá uma ceia e quer impressionar. Mas ele é um ex-liberto, é um ex-escravizado. Então ele quer impressionar. Isso aparece no Molière, quando faz o Burguês Fidalgo, em que o Monsieur Jourdain é um burguês que quer parecer nobre. Isso aparece no debate entre emergentes e dinheiro old money e dinheiro tradicional. Isso apareceu no Rio, no choque entre Vera Loyola, por exemplo, como exemplo desse novo dinheiro ligado a motéis e padarias e não a capitanias hereditárias. Entendi. Então sempre houve este choque. A questão é o que valida de fato o dinheiro, o que valida de fato sua posição. E a inteligência é uma inteligência de ser capaz, inclusive, de criticar esse sistema, ser capaz de repensar esse sistema e criticar. Saber fatos de cor é um exercício de memória. Ter habilidades como tradução é um exercício de insistência, realmente. Agora, saber juntar ideias é uma prática de abstração
que nós temos que trabalhar nas pessoas. Mas saber, assim, ler muito, saber... Ser um defensor ferrenho de ler e tudo mais, já vi você falando várias vezes sobre isso, da experiência, porque eu já vi muita gente muito lido, muito estudado, muito não sei o quê, que tem dificuldade em resolver uns problemas bobos ou até de... o que a gente chamaria de inteligência emocional, quase nulo, sabe? Uma reunião de departamento em qualquer boa universidade demonstra que muito conhecimento não é a base para pessoas muito tolerantes, afáveis. O que varia, como eu dizia, quando era chefe de departamento, é o vocabulário. Nós brigamos da mesma forma que duas pessoas brigam num ônibus em Itaquera, mas usando energúmeno, crápula, né, oligofrênico. Eu nunca ouvi. Oligo é pouco em grego, frenosa é inteligência, né? Seria burro sofisticado. Né? Então, assim, quando você xinga o outro, usa a linguagem passivo-agressiva. Ou seja, você é irônico. A ironia é típica de recurso de passivo-agressivo e de inteligência. Agora, há pessoas sábias que são cultas e há pessoas sábias que não sabem que a capital do Afeganistão é Cabul ou que o Ulaanbaatar é a capital da Mongólia. É verdade. Então, pronto. Não tem a ver com isso. E a terceira questão diz respeito à distinção entre dados e capacidade de criação. Então, por exemplo, Gabriel Garcia Marques, prêmio Nobel, um dos maiores autores ingleses do que eu. Outros autores eruditos sabem mais e assim por diante. Existe uma maneira de escrever que é inteligente. Existe uma maneira de escrever que é técnica. Técnica se ensina em cursinho para redação do Enem. Técnica pode ser ensinada. Se você não for resistente e refratário, você aprende a técnica. Todas as pessoas podem aprender a tocar piano. Eu aprendi. Não quer dizer que se tornem pianistas. Todas as pessoas podem aprender a jogar bola, mas a inteligência sinestésica, que vai avaliar potência, ângulo, vetor, velocidade, de forma até um pouco intuitiva, isso não é para muita gente. Então, vamos distinguir técnica, aplicabilidade, caráter, sabedoria, para não juntar tudo no pacote inteligente. Tem uma personagem, você é mais novo, não vai lembrar, da novela Saramandaia, que era o professor Astromar. E o professor Astromar falava coisas que ninguém entendia. E as pessoas achavam que ele era muito inteligente. Muito inteligente. É a figura que o Érico Veríssimo debocha no livro que eu adoro, O Incidente em Antares. É um homem interiorano que ele debocha desse tipo de saber e debocha também na trilogia do Tempo e o Vento, que são as pessoas que alegam, como no Tempo e o Vento, que trocaram correspondência com Proust. E que tem essas cartas. Mas não mostra para ninguém. Não? Mas é um pouco uma inteligência de consumo. Hoje, você agora, por fim, na sua questão, ao falar do Eduardo Bueno, existe a pessoa que sabe, há muitas pessoas que sabem, eu tive excelentes professores, e o que se comunica. Nem todo mundo que se comunica sabe muito, e nem todo mundo que sabe se comunica bem. São duas habilidades que, quando combinadas, o que não é comum, formam um professor genial.